Como prometido no último vídeo, onde eu mostrei como formatar a lista de referências seguindo as normas da APA, eu vou trazer também como que a gente cita e referencia determinados tipos de materiais que a gente acaba utilizando para fazer os nossos trabalhos acadêmicos. E a gente vai começar essa série de vídeos aprendendo a fazer citação e referência de livros. Livros são um dos tipos de materiais, que a gente mais utiliza para fazer trabalhos acadêmicos. Então, por isso que eu quis começar logo por eles. E eu vou trazer aqui, então, alguns exemplos de como que a gente faz na prática. Mas antes, eu quero te dar uma dica. Quando você precisar fazer algum tipo de referência, seja de livro ou de qualquer outro tipo de material, você primeiro precisa pensar em 4 elementos. O primeiro é o autor. Quem fez esse material que eu tenho em mãos? O segundo é a data. Quando que esse material foi publicado? O terceiro é o título. Como que se chama esse material que eu tenho na minha mão? E por fim, o quarto é a fonte. Onde que eu posso encontrar esse material? Conseguiu identificar essas 4 coisas? Aí sim você está pronto para fazer a referência desse material que você tem na tua mão, e a única coisa que você vai precisar definir é a ordem ali desses elementos, ou de que forma que você vai apresentar esses elementos da tua referência. Como no caso do nosso vídeo aqui hoje a gente vai falar sobre livros, vamos direto para o Word para a gente fazer a parte prática. Eu trouxe aqui a capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica de um livro para te mostrar que é nesses espaços que você vai ter a informação que você está precisando para fazer a referência desse livro, tá? Então, aqui na capa eu consigo identificar o título do livro, o autor. Essas mesmas informações estão na folha de rosto do livro. E na ficha catalográfica é um lugar bem fácil da gente identificar qual que é a editora, que ela também vai aparecer aqui na folha de rosto, também vai aparecer na capa do livro. E a gente vai identificar também a data de publicação. Lembra que eu falei dos 4 elementos da referência? Eles estão aqui, ó. O primeiro elemento é o autor. O segundo elemento é o ano, a data de publicação. Depois eu tenho como terceiro elemento o título do livro. E por fim a fonte, onde é que eu encontro esse livro, que seria, nesse caso, o nome da editora. Esse daqui é o padrão para você fazer a referência de qualquer livro, tá? Então aqui a gente vai fazer juntos na prática, olhando aqui para as fotos e trazendo essas informações aqui na ordem correta e da forma correta para a gente fazer essa referência e depois para a gente fazer a citação. Então vamos lá. Quem que é o autor desse livro? É o Anthony Weston. Então a gente vai começar colocando o sobrenome dele aqui, tá? Depois a inicial do nome, ok? Esse é o padrão da APA. Lembrando que aqui o sobrenome vai ser em minúscula, tá? Não tem caixa alta aqui nesse caso. Vou trazer agora a data de publicação. No caso desse livro, eu tô vendo aqui que ele saiu em 2009. Então, vou colocar aqui entre parênteses. Depois, nós seguimos para o título do livro. No caso do título, a gente vai colocar essa informação em itálico, que é a parte da referência que vai receber o destaque, Então, vamos lá. Vou colocar aqui em itálico a construção do... Construção do argumento, que é o título do livro. Terminei de escrever esse título, não coloco mais nada em itálico, tá? E aí a gente vai colocar agora a editora, tá? Que vai ser a WMF Martins Fontes. Martins Fontes. Pronto, acabou a minha referência aqui, tá? Então, simples, na mesma ordem aqui que tá esses elementos. Sempre que você for fazer referência de livro, vai ser sempre assim, sempre nessa mesma ordem, sempre com esses elementos, ok? Aqui, para a gente fazer a citação, como que a gente vai colocar, então? A gente pode fazer de 2 formas. A forma narrativa, que é quando esse autor ele vem fora de parênteses, ou a gente pode fazer a forma parentética, que é a gente coloca o autor dentro do parênteses. Eu vou fazer as duas aqui para você ver como que ficaria, tá? Então, a narrativa é quando a gente está escrevendo um texto e a gente fala assim, de acordo com... Eu vou escrever aqui, Weston, que é o sobrenome dele, e vou colocar a data entre parênteses, e aí eu continuo escrevendo ali qual que é a ideia que eu tô trazendo desse autor, tá? Se eu for colocar dentro do parênteses,
eu vou trazer aqui o sobrenome dele, a data e fecho o parênteses, ok? Então, esse daqui é bem assim o basicão, tá? Se você tiver isso daqui como base, você já vai conseguir fazer a maioria aí das referências que caírem na tua mão. Aí, esse daqui, você deve estar observando que é um exemplo com um autor só. Eu sei que vai cair livros na tua mão onde a gente tem mais de um autor. Então, eu quis trazer mais um exemplo aqui para a gente ver como que ficaria. Nesse caso, eu já trouxe aqui feito, né? Mas a gente pode ver que as informações que estão na capa, na folha de rosto e na ficha catalográfica, elas continuam sendo fontes de consulta para a gente fazer essa referência. E aí, o que a gente vai ter de diferente, tá? Somente a forma de apresentação dos autores, tá vendo aqui? O resto continua exatamente igual como no exemplo anterior que eu te mostrei. Então, aqui, a gente vai ter o primeiro autor, vou colocar uma vírgula, ok? Então, aqui eu tenho uma vírgula. Vou colocar aqui, ó, um E comercial, logo depois da vírgula. E aí, eu vou colocar o segundo autor. Na prática, ficaria assim, ó. Então, eu tenho um livro de Marconi Lakatos, né, que é um livro bastante conhecido. Então, eu vou colocar a primeira autora aqui, ó, a minha vírgula tá aqui, o meu E comercial tá logo aqui na sequência, e aí eu coloco a segunda autora, tá? Sempre abreviando aqui os pronomes delas, né? Tá? E colocando esse sobrenome aqui em caixa baixa, tá? Só a inicial vai em maiúscula. Trouxe aqui a data de publicação, que é 2022. Trouxe o título do livro em itálico e a editora que é responsável pela publicação desse livro. Quando eu vou para a minha citação, eu posso fazer de forma narrativa, como é este caso aqui, tá? Então, de acordo com Marconi e Lakatos, 2022, e aí eu sigo aqui escrevendo o meu texto, né? A ideia, a paráfrase, né? Que eu tô trazendo da ideia delas. Se eu coloco isso daqui dentro de parênteses, eu trago o E comercial junto. Tá? Então, vai ser Marconi e Lakatos 2022, tá? Então, coloquei o E comercial aqui porque é mais de um autor, vou colocar também aqui porque é mais de um autor, tá? E aí a gente vai ter também um exemplo para quando a gente tem 3 autores ou mais. Eu coloquei também aqui na sequência. Trouxe aqui o exemplo do livro A Arte da Pesquisa, que por sinal é um excelente livro, tá? Já tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre livros que eu recomendo para quem é iniciante. Vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse em assistir, acho que vale super a pena. E esse livro é um dos que eu recomendo lá. Aqui nós temos 3 autores, tá? O Wayne, o Gregory e o Joseph. Quando a gente tem 3 autores, na referência, a gente vai seguir a mesma ideia do exemplo anterior, que é colocar vírgula e o E comercial. Então, eu tenho primeiro autor, vírgula, segundo autor, vírgula, e aí antes do último, né, eu vou colocar o E comercial aqui, ok? O restante da referência continua tudo igual. Como que vai ficar na prática? Primeiro autor aqui, tá vendo? Tem uma vírgula aqui, ó. Segundo autor está aqui, outra vírgula aqui, o meu E comercial, e aí sigo aqui com o último autor. Vou ter aqui o ano de publicação dessa obra, que é 2019, o título do livro está em itálico, e aqui eu tenho a editora responsável, né, por essa publicação. Na citação, agora difere um pouquinho, porque como eu tenho 3 autores aqui, a gente vai levar só o primeiro para a citação. E aí a gente vai utilizar o etial, e aí depois o ano, tá? Então, isso aqui vai funcionar tanto para a citação narrativa, quanto para a citação que é colocada dentro de parênteses. Então, aqui poderia ser, ó, segundo fulano et al., tem 2019, e aí eu sigo falando do meu texto, né? Aqui, as ideias que eu quero trazer a respeito desse livro. E aqui é a mesma coisa, tá? Muito importante, tá? No caso da APA, a gente não vai colocar esse etial aqui em itálico. Ele vai escrito assim normalmente, tá? Então, lembrando, se eu tenho até 2 autores, esses autores, eles são colocados
de forma integral, tanto na referência quanto na citação. Se eu tenho 3 autores ou mais, eu vou colocar eles aqui por completo, né, nessa referência, e vou trazer só o primeiro e o etial para a minha citação, tá? Essa regrinha aqui, da forma como eu tô mostrando, ela vai ser dessa forma aqui até 20 autores, se não me falha a memória, tá? Depois a gente tem uma diferençazinha também, caso você pegue um trabalho que tenha mais de 20 autores, tem uma especificidade para a gente apresentar esse povo todo aí nas referências e nas citações. Então, se você tiver curiosidade de como que é, me deixa um comentário aqui que, de repente, eu faço algum outro vídeo explicando especificidades e casos curiosos e casos diferentões, assim, que a gente pode encontrar em diferentes tipos de referências, tá? Então, é assim que a gente faz referência e citação de livros seguindo as normas da APA. Me conte se você gostou desse formato de vídeo, né? Mais pontual, mais direto ao ponto, mostrando ali no Word. E se você quer que eu traga também outros exemplos, outros tipos de materiais, ou de repente se você quer que eu esclareça alguma coisa aí que você está enfrentando no dia a dia em relação às normas da APA, tá? Quem sabe a tua sugestão pode se transformar em um vídeo aí no futuro. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. A gente se vê na próxima. Tchau!